Jogos Paralímpicos. Você sabe o que são esses jogos? Categorias. Ao iniciar a sua condição de atleta profissional, o interessado deve passar por uma avaliação condicional que o classificará em algumas das categorias estipuladas pelo Movimento Paralímpico Internacional. Categorias e classes. Atualmente, o Comitê Paralímpico Internacional, IPC, reconhece 5 categorias de deficiência para participação em competições, que são paralisados cerebrais, paralisia cerebral, ou PC. A deficiência mais comum na infância é caracterizada por alterações neurológicas permanentes que afetam o desenvolvimento motor e cognitivo, envolvendo o movimento e a postura do corpo. Deficientes visuais. Deficiência visual caracteriza-se pela limitação ou perda da função básica do olho e do sistema visual. O deficiente visual pode ser a pessoa cega ou com baixa visão. Atletas em cadeiras de rodas, que são amputados. Um amputado é aquele que não possui a totalidade ou parte de um membro, braços e pernas. Amputações podem afetar o equilíbrio e habilidade de locomoção do indivíduo. A fim de melhorar sua locomoção, alguns atletas usam próteses. E les autres, em francês, os outros, que são restrições físicas, categoria constituída por indivíduos com falta de mobilidade, que não se encaixam em outras categorias anteriormente citadas. Existe ainda as classes, que diferenciam os atletas de acordo com a intensidade com que são afetados pela deficiência, distinguindo, por exemplo, um atleta totalmente cego de outro que possui ainda alguma capacidade visual. Cada esporte determina o próprio sistema de classificação, baseado nas habilidades funcionais, identificando as áreas-chave que afetam o desempenho para a performance básica do esporte escolhido. A classificação é realizada em 3 estágios: o médico, que são os profissionais de medicina, que avaliam; o funcional, que são os profissionais de fisioterapia; e o técnico, que são os profissionais de educação física, que irão avaliar os atletas. Abaixo temos um vídeo sobre como funcionam as próteses do esporte paralímpico. Em seguida, temos um cartaz onde tem as categorias paralímpicas. A grosso modo, as Paralimpíadas podem parecer um evento para atletas com diferentes tipos de deficiência, mas uma distinção entre eles é necessário para igualdade de condições, até porque as impossibilidades se diferenciam e influenciam diretamente no resultado final, como algumas doenças são degenerativas, fazendo com que o atleta com dos anos. Testes de avaliações são necessários para agrupá-lo dentro da categoria pertencente. Conheça as definições de alguns esportes. No atletismo, tem a categoria F, que são usadas a letra F de field em inglês, para provas de campo, como arremesso, lançamentos e saltos. E T. O T é de track em inglês e é usado para corridas de velocidade e fundo. E temos as numerações. De 11 a 13 são os deficientes visuais. 20 são deficiências intelectuais. 31 e 38 são as paralisados cerebrais. 31 a 34 para cadeirantes. 40
para anões, 41 a 46, amputados e outros. E 51 a 58 competem em cadeiras, sequelas de poliomielite, lesão medular e amputação, que são as categorias. Em seguida, temos basquete em cadeira de rodas. Os atletas recebem uma numeração que varia de 1 ao 4,5. A soma dos 5 jogadores não pode ultrapassar os 14 pontos. Então, quanto menor o grau de lesão, de comprometimento do atleta, maior a nota dele. Esgrima em cadeira de rodas. Participam atletas com comprometimento no movimento de pelo menos uma perna ou pé. Há 2 classes nas Paralimpíadas. A categoria A, que são atletas em que o braço usado na disputa não é afetado pela deficiência. E a categoria B, que é atletas com deficiência que afeta o tronco ou o braço usado na disputa. Futebol de 5. Cegos totais jogam nas posições de linha. O goleiro tem visão normal. Natação. A letra S, antes da classe, representa provas de estilo livre, costas e borboleta. As letras SB referem-se ao nado peito, enquanto SM indica eventos medley individuais. Numeração. 1 a 10 da natação. São atletas com deficiências físicas. 11 a 13, atletas com deficiência visuais. Os da classe 11 têm pouca ou nenhuma visão. E 14, atletas com deficiências intelectuais. Futebol de 7. Cada equipe joga com 7 atletas. Cada lado deve ter em campo no máximo 2 atletas da classe 8, menos comprometidos. E no 6, que são os mais comprometidos. A numeração dessas classes. C5. Esses jogadores costumam ser os goleiros, já que possuem maior dificuldade na locomoção. C6, jogadores com comprometimento no controle e coordenação dos braços. C7, jogadores com comprometimento de um braço e uma perna do mesmo lado do corpo. E C8, jogadores com deficiência menos importantes, como contrações musculares involuntárias. Tiro esportivo. SH1. Atletas que conseguem suportar o peso da arma podem usar rifle ou pistola. E SH2, atletas que precisam de suporte para apoiar a arma, usam apenas o rifle. E temos o vôlei sentado. Muitos se assustam ao ver que ao final das partidas, alguns atletas se levantam e saem andando. Estes atletas normalmente possuem lesões sérias nos joelhos ou tornozelos. Nesta modalidade, participam atletas amputados e outros com paralisia cerebral, lesão na coluna vertebral e deficiência locomotora. Existe uma divisão apenas entre atletas deficientes, com D, e minimamente deficientes, MD. Cada equipe pode contar com no máximo um atleta MD em quadra por vez. E esse é o folder que explica as categorias paralímpicas e alguns esportes.